E o que eu sinto no Renato Paiva é que todas as vezes que ele foi importunado um pouco por vocês da imprensa, ele se demonstrou totalmente desequilibrado. Tanto que ele tem 2 desavenças com... 3. Baraúna 3. Com Baraúna 3. Comigo tem alguns. Contigo também? Comigo ele mandou estudar um bocadinho lá em Léo. Foi mesmo, é? Foi. Conta aí, essa aí eu não sabia. Ele fez uma bagunça no time. Ele botou... Foi a primeira vez que ele meteu Jacaré de lateral direito, Diego Rosa de lateral esquerdo. Aí botou Goulart e Everaldo juntos. E é a única virada, ou a última virada que ele tem na temporada. É o Bahia e Barcelona de Ilhéus. E na primeira coletiva dele, no Pituaço, ele chega numa... Pititinga faz uma pergunta. A gente, eu vou generalizar, viu, gente? Pra depois vocês não acharem que eu tô falando mal de Pete. Pete é meu irmão. Demais. E assim... Não, você não apareceu, não. Eu sou prova. E assim... Pititinga faz uma pergunta e a gente tem esse vício de fazer uma pergunta e às vezes querer explicar por que tá fazendo aquela pergunta. Quando o Pete explicou o motivo da pergunta e tal, ele virou pra Pete e falou: ah, você perguntou e você mesmo já respondeu. É a primeira... É isso, a primeira ele porrada perde dele, a razão na dele. primeira coletiva dele. Ah, você perguntou, você mesmo já respondeu e tal. Aí naquele dia preto eu fiz assim, ó, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou fazer pergunta Pra dar brecha pra ele. comentando e tal, pra ele já me responder dessa forma. E aí eu falo assim, professor, o senhor colocou Jacaré na direita, Diego Rosa na esquerda, e mais o que pra mudar a equipe? Aí ele fez, tem que estudar mais um bocadinho. Foi mesmo. E aí ele responde. Não me pergunte o que ele respondeu, que ele explicou a escalação. Mas eu não ouvia. Eu só pensava o seguinte, vai voltar pra mim e eu tenho que Equilíbrio. me manter por cima, Não mas perder a acima razão. de tudo, com educação. Perfeito. Porque se tem uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram a ter foi a educação. Eu perco as estribeiras em baba, Luiz e Anderson sabem Não. bem. Você Embala. é o único cara, preto, Ah. Mário Eu Júnior. sou bipolar, né? Mário Júnior é o único cara em um jogo de futebol que eu parei o bar pra chamar ele pra brigar, velho. Você? Foi. Eu. Você? Ele me tirou Eu do mandei sério. pra porra, falei, ah, sai daí. Aí eu parei, segurei a bola. Você quer sair na mão comigo, Mário Júnior? Na época que eu era meio estrambelhado, né? Mas eu nunca fui de brigar, nunca gostei. Ele Eu me olhei zoou pra ele tanto, e- velho. Eu juro, parei pra segurar a bola aqui. Bota na mão e você, irmão? Aí, Bora, tipo, irmão. uma porra, Anderson, Mas vai embora, cara bota a chato. bola no chão. Mais chato que eu, será? Ele é. Ele é porque você tem razão de ser chato. Você já... Essa foi boa. É tipo, você quer ver que ele não tem razão de ser chato? Emerson José, Thiago Mastroianni no time dele na Copa Empresa. Porra, aí é duro, hein? Aí, Aí é aí. duro. Aí você Não apelou. foi na CBN? Foi. Eles discutiram, né? Os dois? Não, a bola não rolava, pai. Era do meio pra trás, correndo, o Emerson tentando pegar, os cabas tomaram 10 em um jogo, porque Emerson e Thiago só queriam discutir, pô. E eu, o bicho entrando. entrando na defesa. Mas aí eu tava olhando que eu já quase errei. Aí você tava no equilíbrio que você teve que ter. Sim, aí eu, pra não quando perder. voltou pra mim, quando ele falou, tem que estudar mais um bocadinho. Então, quando voltou pra mim, eu falei assim, professor, estudar a gente estuda todos os dias. Eu acho que o senhor tá estudando até hoje, né? Aí ele, com certeza. Falei, pronto, então vamos pra outra pergunta. E aí eu fiz outra. Passou. Ele disse que ele tem um assessor que só passa as principais coisas pra ele. E eu acho que não repercutiu bem na semana, falar da forma que ele falou. Quando foi no jogo seguinte, dentro de casa, o Bahia jogou, ganhou o jogo. Paiva, ele tem 2 momentos. Existe um Paiva pós-derrota e existe um Paiva pós-triunfo. Perfeito. Aí você chegou. O Paiva Quando eu queria- pós-triunfo, ele é rancoroso. É mesmo. Quem falou mal dele pós-derrota, ele lembra tudinho pós-triunfo. Ele lembra tudo. Por isso que a birra dele é só com o Baraúna. Aí, pô, quando chegou na outra coletiva, eu esperava, eu tô falando isso pela primeira vez aqui, eu já falei pra amigos e tal, mas eu esperava que ele tivesse uma postura diferente. Ele talvez até abrisse a coletiva e falasse, na outra coletiva foi Se mal entendido, retratasse. tal, e falasse. Por que eu tô dizendo que eu esperava isso? Há um certo tempo eu não esperava, porque a postura dele, eu vou contar qual foi. Só que assim, ele se estranha com o Baraúna, em uma coletiva, Ah, e quando é na outra, ele passa 2 coletivas sendo curto e grosso com o Baraúna, e Baraúna joga toalha, né? Tipo, depois de 2 coletivas, Baraúna joga toalha, aí chama ele na mista, pede desculpa e tal, cria um clima de paz e amor, e ele chega na outra coletiva e torna isso público. Ele, que bom que você veio até mim e me pediu desculpa, tipo... se isentando de qualquer... Baraúna foi humilde e tal, você veio até mim, me pediu desculpa, como quem diz, eu tava certo, Aham. e a gente se entendeu. Então, no dia que ele falou isso, eu falei assim, pô, por que na minha vez ele falou não nada. fez o mesmo?
Tipo, ele não falou que ele veio até mim. Tem diferença no tratamento, né? Porque assim, ele fala de estudar mais um bocadinho. Na coletiva seguinte, ele não toca no assunto. Só que quando acaba a coletiva, eu vou pra zona mista, ele sai da coletiva e me chama. Fala, Marinho, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele, poxa, eu queria te pedir desculpa, não é o meu perfil, eu não sou assim. Ah, ele fez isso. Eu fui mal entendido. É isso que eu tô dizendo. Só que o que eu tô dizendo é o Só seguinte, que ele não fez pra todo Baraúna, mundo ver. que Baraúna que pediu desculpa a ele tornou público. Quando ele O fez... meu que ele me pediu desculpa, ele não me pediu desculpa ao público e não tornou público. Mas eu segui, tipo, não fico atrás disso, tá? Por isso que eu tô dizendo, a primeira vez que eu tô falando é aqui, né? Porque ele vem, pede desculpa, fala que não é o perfil dele e tal. E aí é engraçado que no jogo seguinte, o jogo é fora, eu falo com ele com relação ao esquema tático, de filosofia do clube, esquema tático. Aí ele fala assim, calma, vamos nos entender nos portugueses. Esquema tático é uma coisa, filosofia de jogo é outra. E aí explica. Então, tipo assim, pelo fato dele já ter chegado e ter me pedido desculpa em um jogo, após um jogo, eu virei pra ele e falei da situação de Pichitinho. Ó, o senhor fez isso com o Pit na sua primeira coletiva, professor. Eu falei que comigo não ia acontecer, não. Só que depois o senhor chegou e fez isso lá comigo. E eu lhe respondi na linha. Aí eu falei, ó, vai ter pergunta que o senhor não vai gostar. Principalmente depois da derrota. Vai ter pergunta que o senhor não vai gostar. E sua resposta eu vou respeitar. Da mesma forma que eu quero que o senhor respeite minha pergunta. O senhor responde como quiser, eu pergunto como eu quiser, desde que não falte o respeito um com o outro. Aí ele, não, tudo bem, estamos entendidos. Batei minha mão, deu um abraço e saiu. Aí depois disso, ele pega A num outro jogo que o Rezende machuca e ele estava sendo muito criticado pela... Ele estava sendo muito criticado pelo rodízio e tal. Aí quando eu falo, professor, a lesão do Rezende, tá, pergunta aos fisiólogos aí, os especialistas. Aí ele fica pé da vida, né? Teve gente que achou que era comigo, ali eu entendi que não era comigo, que era para quem estava criticando o rodízio e tal. E depois qual foi a outra comigo? Lá em Camacan, eu perguntei a ele quando era que o Bahia tem um esquema tático, ele disse que essa pergunta eu já respondi 20 vezes e não vou responder. E aí foi para outra pergunta. Eu falei, tá bom. Então, tipo, comigo foram essas poucas. Em São Paulo, o Bahia tomou um bombardeio. Eu falei, pô, teu time não deu um chute no gol. Aí ele pega e fala de recuar a bola. Marcos Felipe errou 2 lances ali e tal, que tinha parado e voltou a fazer. Aí ele pega e fala que gosta de mim. Ele, pô, Marinho, gosto muito de ti e tal, mas parar de olhar só o negativo. Vamos olhar o lado positivo da coisa e tal. Na coletiva, no meio da coletiva. Aí não era coletiva, né? Era bate-papo eu e ele. Aí ele fala isso e tal, eu dou uma risadinha assim. Aí, só que o Bahia não tinha ganhado o jogo, mas lá foi empate pelo menos, mas o torcedor não gosta. Aí já, não é pra dar risada não sei o que e tal. Você mesmo, tipo, a tua última coletiva, eu te faço uma pergunta que você não gosta, pô. É mesmo? Você não lembra não? Não. Era tanta que... Não, do dia que você foi demitido. Não me lembro. Demora a coletiva, eu pergunto e, tipo, sempre que eu fazia as perguntas pra Preta, ele respondia de jogo e tal. Eram perguntas até, digamos assim, mais longas. E nesse dia minha pergunta, ela é a última ou a penúltima? Acho que é a última. Acho que acaba a coletiva e porra. Eu faço assim... Foi que jogo? Não lembro, é um Curitiba, jogo que perde em casa, né? Não, empatou em Curitiba em casa. Em casa. Aí eu falo assim, professor, demorou aí a coletiva e tal. Teve alguma conversa diferente no vestiário? Eu queria perguntar, tipo... Você vai ser demitido e tal, eu não faço isso. Aí eu falei, teve alguma conversa diferente? Aí, conversa diferente? Não, conversa normal de todo jogo. Eu falei, porra. Eu falei, rapaz, o bicho pegou lá dentro. Não, mas não fui desrespeitoso, né? Não foi desrespeitoso. Mas também não foi curto, claro. Né? Porque geralmente quando eu tava, você falava de jogo e tal, leitura. Não, é que eu falo. Conversa diferente? Não, teve não. Quando eu critico, normal de quando jogo. Eu critico o Paiva... Outro dia anunciou que tinha mudado. Quando eu critico o Paiva, eu relevo muito, porque eu sei o que é você perder um jogo e a galera vir. Sim. Não é um. Só que é isso, o cara ganha bem pra fazer aquela função e uma das coisas que o líder tem que ter é equilíbrio. E a partir do momento que ele vai pro embate com o Baraúna, com você, ele cria um ambiente ruim pra ele. Quando ele fala que a torcida não tem, que ele quer orquestrar a torcida, é o que você falou, ele não estudou o que é o torcedor do Bahia. É até uma pergunta minha da torcida, quando eu falei, o torcedor vai, ele, torcedor é emoção, aí ele fala assim, eu estou a trabalhar de dentro para fora, não de fora para dentro. Pois é. Tipo, então, esse foi sempre uma crítica minha. Ele conseguiu trazer muita gente contra ele, energia contra, que foi primeiro a torcida, depois a imprensa e depois os próprios jogadores, né? Quando ele vai e fala que não vai fazer mágica.
Que na época não tinha nenhum Costume jogador. Milagreiro. Costume Milagreiro, que tem nenhum jogador com minutagem em Série A. Isso. Então ele joga todo mundo contra ele, velho. Eu acho que o ponto aí até não é, tipo, não é nem faltar, você nos dois, mas assim, não é faltar com a verdade. Dizem que português leva justamente o português ao pé da letra. Então não tem enrolação, não tem aquela coisa de estar tentando agradar ninguém. E eu acho que esse é o ponto negativo em alguns momentos, quando ele vai falar a respeito disso. Tipo, vou blindar um jogador, mas é mais um jogo que eu perco por um erro individual. Aí você vai olhar o gol, quem foi que tava ali no erro individual que o técnico citou? Quem tá é Vitor Hugo. Aí tira Vitor Hugo do time, bota Gabriel Xavier. Aí o pau quebra no treino, que Vitor Hugo vai cobrar da mudança. Aí Vitor Hugo chega na entrevista e diz assim, não teve nada disso. O que houve foi cobrança normal de treinamento. Ao mesmo tempo que ele tenta negar, ele confirma. Claro. Tipo, lá no canal a gente trouxe a notícia de que Gilberto tinha discutido com o Everaldo após o jogo do Atlético Mineiro. E aí, tipo, queria aquela coisa do que hoje. Tipo, o Anderson sabe bem, você quer tumultuar o ambiente, isso é mentira, que não sei o quê. E Gilberto chega na coletiva e fala, vou cobrar de qualquer um, né? Perfeito. Vou cobrar de cobrança. Se vocês têm que reclamar o dia que não tiver cobrança. O dia que não tiver cobrança é que tá tudo errado. Aí ninguém falou mais que não tinha tido treta no vestiário, pô. O vestiário sempre tem, né? Mas a Sempre época de tem treta era melhor. Tem que ter.